E aí, menino do UNB, boa tarde para você, bom dia, boa noite, não sei que horas que você vai escutar. Seguimos na quarentena, álcool em gel entrou no grupo, continua com a sua higienização. E eu tenho que continuar, você não pode parar, então vamos lá. Olha só, tô pegando as canetinhas, tem um monte aqui, lembra das canetas caras que eu falava para você? Pois é, eu tenho também. A gente tinha parado em Idade Média, não foi? Eu tinha apresentado para você quais são as bases desse momento da história. E eu tenho que começar com o seguinte, considerando aquelas bases que a gente já havia mencionado, de onde que veio o cristianismo, como que a coisa se fragmentou, como que foi a queda do Império Romano, naqueles pontos que nós trabalhamos, tenho que marcar com você o seguinte, a Idade Média ela é dividida em dois grandes períodos. O primeiro que nós vamos tratar aqui é o período inicial, a Alta Idade Média. Tá vendo aí? Então vou colocar, ó, Alta Idade Média, primeiro período. Informação relevante para você. Esse período da Alta Idade Média, para você que vai fazer o UNB, para a galera da UNB, não é tão interessante assim. Mas, para o pessoal que vai fazer o UFO, para o pessoal que vai fazer o EG, para o pessoal que vai fazer as faculdades privadas do Goiás e essas outras instituições, essa parte convém saber. Quando eu falo as privadas do Goiás, eu estou falando tipo Rio Verde, essas coisas assim. Então se liga, esse momento aqui, a Alta Idade Média, não é tão interessante para a galera da UNB, mas é interessante se você tem aí na sua lista de avaliações que você vai fazer essas outras universidades. Mas, como a gente tem que tratar do assunto do mesmo jeito, então vamos lá. Primeiro, como é de praxe, vou fazer aqui com você aquele tradicional mapa que você já está com os olhos cozidos de ver. Então se liga aqui. Começo aqui, vou fazer a Europa. Cheguei na Península Ibérica, fiz a curvinha, voltei. Estou fazendo aqui. Agora vem a botinha. Fiz a botinha, ficou horrível, mas vamos embora. Faz aqui a Península Balcânica. Segue aqui assim, fizemos a Turquia, desci aqui. Pronto. Terra de Betinha. Sardenha, Córcega, Sicília, Creta, Chipre, os estreitos. Aqui para cima, você lembra, né? A gente vai ter um canal, um leve estreito, e aqui para cima, o tal do Mar Negro. Tô colocando aqui para você, ó, The Black Sea, nós vimos nas aulas. Tudo bem? Agora, para você entender esse momento, nós temos que recordar de uma coisa. Toda essa estrutura que nós estamos analisando, toda ela era dominada pelo Império Romano. Só que eu estou, precisamente, em 476. E por que eu vou começar aqui? Porque é exatamente nesse ano que a cidade eterna, Roma, aqui ó, que Roma irá cair. E por que Roma irá cair? Aí você tem que lembrar daquilo que nós vimos nos encontros passados. Você tem que se lembrar da crise do século III. Essa crise do século III, essa crise aqui, é aquela em que nós vamos gestar. Isso é palavra de prova, hein? Se liga, a crise do século III, ela é responsável pela gestação da Idade Média. Tá vendo esse IM aqui? É a Idade Média. Aquilo que nós conhecemos como Idade Média nasce da crise do século III, isso é importante você saber. Agora, qual é o fato mais importante dessa crise? O fato mais importante é esse que eu vou desenhar com essa canetinha verde. O que é que está acontecendo? Havia uma fronteira. Antes de eu usar o verde, eu vou fazer para cá. Essa fronteira ficava mais ou menos aqui assim. Ó. Escolhi uma cor, pronto, escolhi o azul. Essa fronteira ficava nessa direção mais ou menos. Essa fronteira que eu estou fazendo aqui são os chamados limes. Palavra da UNB, hein? Quem for fazer o UNB, fica atento. Limes. O que é limes? Limes é uma palavra chique para fronteira. Além dos limes, aqui para cima, moravam, habitavam o tal dos White Walkers. Lembra que eu falei disso? São eles, os povos bárbaros. Os povos germânicos moravam aqui nessa região, onde hoje é Letônia, Estônia, Rússia, essa região para cá. Então qual foi o lance? Durante a crise do século III nós temos um fator, e um fator apenas. Esse fator é decisivo. Esses povos bárbaros que moravam aqui em cima resolveram atravessar as fronteiras do Império.
e eles começaram a entrar em Roma. Compreendeu? Agora, quando os povos bárbaros entram no Império Romano, nós temos um gradual problema para o Império Romano. No início, eles até conseguem segurar a onda, mas depois a coisa vai piorando. De tal forma que as cidades romanas vão ser saqueadas, muitas vão ser incendiadas, e aí as pessoas começam a fugir. Lembra que a sociedade medieval ela é predominantemente rural? E por que motivo? Por isso, aqueles grandes centros urbanos, aquelas grandes cidades romanas que existiam antes, começaram a se desfazer. E se desfazer por quê? Porque os bárbaros estavam invadindo. Se os bárbaros estão invadindo, a galera foge da cidade. Esse é o ponto principal. Ou seja, nessa estrutura, um povo bárbaro vai se destacar. E este povo bárbaro é aquele que irá tomar a cidade de Roma. O nome dessa galera são os Érulos. São eles, povos Érulos, bem aqui, são eles que vêm aqui dessa região indo-europeia, tomam a cidade de Roma no ano 476. Quando a cidade de Roma cai, quando ela desaba, palavra de prova, quando ela capitula, o que acontece? O império se desfaz. Só que lembremos de uma coisa antes. Lá na crise do século III, o imperador Teodósio, ele percebeu que a casa ia cair. E antes da casa cair, ele tomou uma medida. O que ele faz? Ele vai lá e divide o império no meio. Isto, aqui à sua esquerda, à esquerda da sua tela, nós vamos chamar de Império Romano do Ocidente. E, à direita da sua tela, nós vamos chamar de Império Romano, vou escrever aqui assim, ó, Império Romano do Oriente, que também era chamado de Império Bizantino, também tem esse nome. E onde que é este império? Aqui assim, ó, toda essa parte aqui assim, toda essa parte, incluindo aqui o finalzinho, a sola da bota, toda essa parte é Império Bizantino. Tudo isso. Aí você pensa, mas peraí, professor, se tudo isso é Império Bizantino, e esse lado de cá? É exatamente desse lado, palavra para você saber. Galera que vai fazer UFO, se liga no seguinte, é nesse lado ocidental, nas ruínas do lado ocidental, que vai surgir a Idade Média. É nesse momento aqui. Portanto, qual é a primeira conclusão que você vai ter desse desenho que eu estou fazendo para você? A primeira conclusão. Estou colocando aqui para você ver. Ó. Conclusão. Primeira conclusão que nós vamos ter. Primeira delas, a Idade Média é um fenômeno da Europa Ocidental. Pronto. É a nossa primeira conclusão do dia. O fenômeno da Idade Média, aquilo que nós conhecemos como Idade Média, é um fenômeno que acontece deste lado da Europa, no lado ocidental. Aí você vai pensar o seguinte, mas peraí, enquanto do lado oriental o Império Romano persistiu, sobreviveu, no lado ocidental caiu tudo, é exatamente isso. São coisas simultâneas. Então, desse lado a casa cai, desse lado ela fica em pé. Agora, qual é o lance? Neste lado, no Império Romano do Ocidente, o que é que vai acontecer? Lembra dos povos bárbaros? Essa galera, os povos bárbaros, vou usar outras canetinhas de outras cores, hein? Esses povos bárbaros, eles vão constituir, neste território onde era o Império Romano do Ocidente, dominado por Roma, eles vão constituir vários e vários reinos bárbaros independentes. Então, olha só, quando eu falo que é um fenômeno da Europa Ocidental, nós temos uma outra conclusão a tirar. E a conclusão a tirar é a segunda. Perceba, o Império Romano era uma estrutura centralizada. Agora, com as invasões bárbaras, o Império Romano do Ocidente acabou-se. Se ele se acabou, o que nós temos? Uma característica definidora da Idade Média. A descentralização. Conclusão? Descentralização. Repetindo para você guardar. A alta Idade Média, não só a alta, de modo geral a Idade Média inteira, mas principalmente a alta Idade Média ela é marcada pela descentralização.
Aí você fala, mas meu Deus do céu, de onde é que isso veio? Como que aquela centralização do Império Romano se desfez? Gente, olha a seta verde. Os caras foram invadindo, invadindo, invadindo. O Império Romano, que era um todo, que era uma coisa coesa, se desfaz. Aquele coração que irrigava todas as áreas do Império, ele começa a entrar em colapso. Ele entra em esclerose. Tem um historiador que é muito citado pelas bancas, chamado, ó, vou botar o nome dele aqui em cima, ele é francês, chamado de Jacques Le Goff. E ele diz o seguinte: a Idade Média nasceu da esclerose do infarto do coração de Roma. Qual é o coração de Roma? Aqui, ó, a própria cidade eterna. Quando ela cai, quando ela desaba diante dos Érulos, toda a estrutura cai junto. E aí você pensa, mas se essa estrutura desabou, então a centralização cedeu lugar à descentralização. E é por essa razão, estou pegando aqui caneta azulzinha, caneta roxinha para marcar. Toda essa região aqui, ela vai ser marcada por vários e vários reinos bárbaros diferentes e distintos. Reinos bárbaros diferentes e distintos. Pegando aqui em cinza para fazer outro. Ó, tá vendo? Todas essas partes que eu estou marcando com você são localizações, são momentos, são realidades diferentes. Vou pegar um roxo aqui, que não é bem um roxo, né? Mais um... Não sei nem que cor é essa, mas enfim. Tá vendo essas marcações que eu estou fazendo? Em cada uma dessas regiões, vou pegar um azul mais claro agora. Em cada uma dessas regiões, eu tenho um reino bárbaro diferente. Mas que fique claro, nessa parte vermelha é o Império Romano do Oriente. Deste lado a coisa está perfeita, tem centralização. E tem um império muito bem, e ele vai muito bem, obrigado. Que império é esse? O Império Romano Bizantino, cuja capital era esta aqui. Qual era a capital deles? Constantinopla, também chamada de Bizâncio. Hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Mas se liga. Repara, vamos deixar bem claro para você. Do lado oriental, à direita da sua tela, Império Romano Bizantino. Do lado ocidental, à esquerda da sua tela, nós temos reinos bárbaros. E de onde eles vieram? Das invasões. Começaram quando? Na crise do século III. Desde o século III, nós gestamos uma gravidez de Idade Média. Sacou? Então, observa. Voltando às nossas conclusões. Primeiro, é um fenômeno da Europa Ocidental. Tá no desenho para você. É um fenômeno marcado pela descentralização. Tá marcado aqui para você. Você entendeu? Agora vamos lá. Se você entendeu a existência desses reinos bárbaros aqui, fica muito mais fácil você compreender outra coisa. Qual era a característica principal do Império Romano nessa altura do campeonato, quando os bárbaros invadiram? Crise do século III, não é? A crise do século III, você lembra dos fatores? Se você não lembra, vou colocar aqui para você. Havia lá uma estagnação do Império. Tudo isso foi na crise do século III. Se eu tenho estagnação, o Império não avança. Se ele não avança, ele não conquista a terra. Se ele não conquista a terra, ele não arruma mão de obra. Ou seja, a escravidão entra em crise. A escravidão está em colapso. Aí você pensa, mas espera aí, se não tem escravidão, quem vai trabalhar no campo? Exato, essa é uma questão perfeita. Se não tem ninguém para trabalhar no campo, nós temos uma crise produtiva. E se existe uma crise produtiva, adivinha? Se tem pouca gente trabalhando, pouca coisa vai ser produzida. Portanto, você vai ter pouca comida disponível. Pouca comida disponível para esse tanto de gente só pode gerar uma coisa: inflação. E detalhe, essa inflação estava intimamente relacionada com a questão que Roma, gente, com a questão da fome. Você entendeu? Aqui acima, junto com isso tudo, nós vamos ter o problema mais grave de todos, que era o fenômeno das invasões dos bárbaros. As invasões bárbaras. Você entendeu? Invasões, estagnação, escravidão em colapso, crise produtiva, inflação, fome. Tem um elemento que está faltando. E o elemento que está faltando chama-se cristianismo. O cristianismo estava adentrando no império. E detalhe, o imperador Constantino, pelo Edito de Milão, ele transformou, ele permitiu o cristianismo, que o cristianismo fosse exercido livremente dentro do Império Romano. Lá na frente, o imperador Teodósio, com o Edito de Tessalônica, ele transformou o cristianismo na religião oficial de Roma. O que quer dizer que no momento em que houve a queda de Roma, ó o detalhe, essa é a terceira conclusão que nós vamos ter.
No momento em que houve a queda de Roma, quando os Érulos tomaram a cidade e o império desaba em cima de si mesmo, quando as ruínas estão colocadas, já existia uma instituição que desde o Edito de Tessalônica já estava colocada no Império Romano. A Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você pensa, mas por que romana? Gente, era uma instituição do Estado. Por que apostólica? Porque descende dos apóstolos. Por que católico? Católico vem do grego. Católicos é uma igreja universal, vale para tudo. E igreja é uma assembleia, é o coletivo dos cristãos. Pronto. Eu tenho cristianismo, eu tenho descentralização, eu tenho a localização, eu tenho todos os fatores que nos levam à Alta Idade Média. Agora, como que a coisa se processa? A coisa se processa justamente aqui, onde eu pintei de azul escuro. E por que é nessa região? Porque bem aqui habitava um povo bárbaro denominado de francos. Tá vendo aí? Acabei de fazer aqui, ó a setinha. Os francos. Aí você pensa, mas professor, o que os francos têm de especial? Coisa simples. Gente, vamos marcar aqui? Alta Idade Média. O que você tem que saber? Tem que saber o seguinte. O povo, um desses reinos bárbaros, tem uma coisa de especial. E a coisa de especial que eles têm é o seguinte. Os francos. Vamos marcar aqui, ó. Os francos. Este povo tem uma coisa especial. Qual é a coisa especial? O rei deles, o primeiro, Clovis. Olha o nome do sujeito. Clovis. Você que vai fazer UFO, pinta o nome desse cara. Destaca o nome do sujeito. Usa o seu marca-texto caro da Estabilo. Rei Clovis. Tá vendo aqui? Por que o rei Clovis é importante? Gente, por uma coisa muito simples. O rei Clovis foi o cara... Parece até papo do pessoal evangélico, né? Mas não é não. O rei Clovis, literalmente falando, ele aceitou Jesus. Professor, o que você quer dizer com isso? Gente, o Clovis foi o primeiro rei bárbaro a ser... Olha só, quando você aceita Cristo tem uma cerimônia, não tem? Batizado. Ele foi o primeiro rei bárbaro a ser batizado. O primeiro. Aí você pensa, mas peraí, se ele foi batizado, então quer dizer que ele virou cristão? Exato, é isso mesmo. Quando o rei Clovis se torna cristão, essa galera aqui, adivinha, faz uma aliança com aquela instituição, a única que tinha sobrado desse lado. A igreja. Resultado, os francos, cruz neles. Faz uma cruzinha aí no seu material. Os francos se tornam cristãos. Quando os francos se tornam cristãos, é aí que a Idade Média vai para frente. Aí você pensa, mas professor, por quê? Gente, olha só. Você acha que os francos eram amigos dos alamanos, dos visigodos, dos ostrogodos, dos godos, dos vândalos, desse pessoal todo? Gente, aqui que está o detalhe. Todos esses povos bárbaros, lembra dos Érulos? Todos eles são inimigos entre si. Alguns são amigos, outros são inimigos, mas no geral eles não se entendem. E quando eles brigam, é aí que aparece uma coisinha chamada de comitatus. Porque comitatus, vou até escrever aqui no canto, ó. Comitatus. É a aliança dos guerreiros. Isso é uma característica bárbara que vai passar para a Idade Média. Então repara, nesse momento da história, os francos se tornaram cristãos. Só que eles tinham inimizade com essa galera que estava ao redor. Resultado, os francos vão fazer guerras e conflitos. Toda vez que os francos guerreiam, toda vez que eles avançam, toda vez que eles conquistam, adivinha, eles já não eram cristãos? Toda vez que os francos avançam, eles impõem para a galera que foi derrotada por eles o cristianismo. Resultado, qual é a coisa que você tem que guardar? Lembra da terceira conclusão? A cristianização. Por que que a Alta Idade Média é marcada pelo fenômeno da cristianização? Porque tem os francos. Os francos foram os responsáveis, sobretudo o rei Clovis, que foi o primeiro a ser batizado, a expandir a fé cristã pela Europa. Aí você pensa, então faz sentido, porque a Idade Média é descentralizada. A Idade Média é marcada por vários poderes políticos separados. A Idade Média é marcada pelo cristianismo da igreja. Então faz todo sentido. Por isso é daqui que vem o negócio. Você está compreendendo? Agora olha só. Depois que os francos começam a se espalhar, aí você pensa, e depois do Clovis vem quem? Depois do Clovis vai aparecer um sujeito chamado Carlos Martel.
Carlos Martel também vai ser importante. Se o nome dele é importante, marca texto da Estabilo. Carlos Martel. Aí você pensa, mas professor, por que o Carlos Martel é importante? Gente, agora que a coisa vai ficar legal. Você lembra que no comecinho eu falei para você que havia, deste lado do Oriente, uma situação positiva, uma situação que não houve uma queda decorrente de uma invasão. E do lado do Ocidente, por outro lado, aqui no Ocidente, entretanto, devido às invasões, houve um processo de descentralização. Então são coisas simultâneas, mas que são diferentes. Agora se liga. Enquanto os francos estavam aqui, enquanto o Império Romano do Bizantino estava aqui, um outro movimento, um terceiro movimento acontece. E esse terceiro movimento vem exatamente aqui do lado do Oriente Médio. E que movimento é esse? Eu irei fazê-lo, deixa eu escolher uma cor aqui, eu irei fazê-lo de amarelo. Pronto, farei de amarelo. Bem aqui, surge um movimento. Este movimento tem a sua capacidade expansionista muito elevada. Tanto que eles vão dominar todo este pedaço aqui. Consegue visualizar? Se você consegue visualizar, eles estão dominando todo esse pedaço de terra. E esse movimento deles começa em um grande centro. E esse grande centro é denominado de Meca. Aí você pensa, ixi, se tem Meca na história e é do Oriente Médio nessa direção, de quem é que você só pode, de quem é que nós estamos falando? Gente, só pode ser uma galera. São os muçulmanos. Então, o que você tem que guardar? Atenção, você que vai fazer o EG, você que vai fazer o UFO e você que vai fazer o Rio Verde também, se liga. Existem 3 movimentos simultâneos. O primeiro, a desagregação do Império Romano. Segundo, enquanto o Império Romano do Ocidente desagrega, o Império Romano do Oriente permanece de pé. E o terceiro fator, enquanto essas coisas acontecem, enquanto do lado ocidental o Império Romano do Ocidente caiu, os francos surgiram, se fortaleceram, se cristianizaram, começaram a expandir, surge desse lado os muçulmanos, o islamismo, sobretudo aqui a partir da cidade de Meca, em um movimento chamado de Hégira. A Hégira é o início do islamismo, quando o profeta Muhammad sai de Meca e vai para Medina. Associado a isso, existe o ideal da expansão muçulmana, denominada de jihad. Eles vão dominar todo esse pedaço de terra que eu pintei de amarelo. Se eles saírem daqui e dominam isso tudo, eles vão entrar também para cá. Quando os muçulmanos invadem a Península Ibérica, quando eles invadem a Península Ibérica, adivinha com quem que eles vão bater de frente? Eu vou fazer até com a caneta aqui para você ver, ó. Eles vão bater de frente assim. Os francos batem de frente com os muçulmanos. É aí que entra o Carlos Martel. O Carlos Martel era rei dos francos. Ele era descendente do Clovis, ele era filho do Clovis. E o que ele faz? Sendo ele cristão, ele luta contra os infiéis muçulmanos e os vence na famosíssima Batalha, e anote esse nome, viu? Batalha de Poitiers. Poitiers se escreve assim, é francês, então é Poitiers que se escreve. 732. Essa é a batalha que o cara vence. E aí você pensa, mas e daí, professor? O que eu tenho que saber sobre essa batalha? Você tem que saber o seguinte: quando Carlos Martel impede que os muçulmanos invadam a Europa, ele cria uma barreira. E a barreira está muito bem articulada aqui para você. Os muçulmanos vão ficar aqui. E todo o resto da Europa, todo esse resto aqui, será ocupado pelos francos. E veja, ocupado pelos francos, e os francos são cristãos. É por essa razão que o cristianismo se difunde na Europa durante a Idade Média. Sacou? Agora se liga. Passou pelo Clovis, passamos pelo Carlos Martel. Tem algum outro nome interessante? Tem. E o próximo nome interessante é um rapaz chamado, olha o nome do cara, Pepino. Eu sei que é estranho, mas o nome do cara é esse mesmo, Pepino, também chamado de O Breve. Aí você fala, mas e aí, professor, o que eu tenho que saber? Gente, se liga. Nome importante, marca texto.
O Pepino, eu tenho aqui Clovis, Carlos Martel, Pepino. O que o Pepino tem de especial? Ele tem de especial uma coisa. Ele era filho do Carlos Martel, só que o Carlos Martel e o Pepino, eles não eram exatamente reis. Tanto Carlos Martel quanto Pepino, eles eram uma outra coisa. Eles não eram exatamente reis dos francos. Eles eram uma coisinha que tem um nome muito curioso. Eles eram majordomos. Se essa palavra aparecer para você em algum momento da sua vida, fique sabendo o que é majordomos. Majordomos é uma espécie de prefeito. Então, o que Acontecia lá no território dos francos? Lá em Paris, por exemplo. Tinha um palácio do rei, onde morava o Clovis, e os descendentes do Clovis. Só que esses reis, descendentes do Clovis, eles começaram a governar e tal, mas eles não eram muito bons de governo, igual o Clovis. Resultado, esses reis se enfraqueceram, se envolveram em disputas políticas e eles transferiram gradualmente o poder para esses caras, os majordomos, que eram prefeitos. É uma espécie de cara que trabalhava para ele, que ajudava ele ali a organizar as coisas, a administrar o governo. Pois é. Só que o Carlos Martel, como ele liderou na Batalha de Poitiers, não só liderou, como venceu, o cara ficou muito famoso. E como ele ficou famoso, o filho dele, Pepino, Breve, aproveitou a fama do pai e, adivinha, ele destronou o último rei da descendência de Clovis. E a descendência de Clovis, a família do Clovis, era chamada de dinastia Merovingia. Vou escrever aqui em cima, ó. Havia duas dinastias nesse momento. A dinastia Merovingia, que foi destronada pelo Pepino, que aproveitou a fama do pai, que era o Carlos Martel. E lembrando, os dois são prefeitos do palácio, são majordomos. E aí, quando o Pepino dá o golpe, quando ele se torna rei, é logo na sequência que vem o filho dele, Carlos. Aí você fala, nossa senhora, mas outro Carlos, professor? É, só que esse aqui é o Carlos diferente. Esse Carlos aqui, ele é conhecido por ser magnífico. E o nome dele é tão importante, que é marca-texto de novo. Só que eu vou fazer com marca-texto de outra cor, porque eu quero que você veja a tamanha importância desse sujeito. Carlos Magno, o magnífico. Aí você pensa, mas professor, por que ele é importante? Sabe por que o Carlos Magno é importante? Porque ele fez uma coisinha. Ele aproveitou a fama do pai dele. Aí repara, Pepino é filho de Carlos e Carlos Martel, e o Carlos Magno é filho do Pepino, portanto o Carlos Magno é neto do Carlos Martel. Então se liga, ele se apoia, ele meio que se ancora, ele cria uma espécie de base em relação ao seu pai e ao seu avô, e ele cai nas graças da igreja. E por quê? Porque quando o Pepino torna-se o novo rei, e ele acaba com a dinastia Merovingia e ele cria a dinastia Carolíngia. Aí você pensa, mas peraí, o nome do cara é Pepino e ele cria a dinastia Carolíngia? É. Sabe por quê? O pai do Pepino é o Carlos Martel. E se você escrever Carlos em latim, escreve-se Carolis. Por isso que a família, a dinastia é Carolíngia. Sacou? Até porque uma dinastia, sei lá, Pepínia, ia ficar muito feio. Aí o lance foi o seguinte, depois que o Pepino estava governando, o Pepino, tomou algumas medidas que a igreja adorou, a igreja aplaudiu de pé. E qual foi a realização que o Pepino teve? Bem aqui. Vou pintar aqui para você. Tá vendo esse espaço entre Roma e os domínios dos francos, que está em azul, onde eu pintei de preto aqui agora? Este espaço é onde hoje está rolando a maior parte de contágio lá do coronavírus, lá da Cardi B, lembra? Aqui, ó, bem nessa região preta é a região da Lombardia. Aqui era uma região dominada por um outro povo bárbaro, que eram os lombardos. O que o Pepino fez? Ele conquistou esse território todo, ele fez uma campanha, anexou isso daqui ao território franco e ele deu um pedaço desse território para a Igreja Católica. Por isso que a igreja gostou dele. Por isso que a igreja fez uma aliança política, uma aliança religiosa com esse cara. E na sequência, quando Carlos Magno sucede o pai, que é o Pepino Breve, a igreja vai chegar para o Carlos Magno e vai falar assim, Carlão, o Papa chega para ele, o Papa Leão III, e fala, Carlos, você é um sujeito muito, muito habilidoso. E nós, igreja, iremos reconhecer isso.
Qual é a coisa importante sobre Carlos Magno? Eu vou fazer para combinar. Vou escrever de verde também. Carlos Magno, ele foi coroado como imperador. Olha o nome de novo, olha que chique. Imperador do Sacro Império Romano Germânico. Aí você pensa assim, mas espera aí, de onde que veio esse nome? Sacro Império Romano Germânico, o que é isso? Pensa comigo. Se ele é imperador, é porque tem um império. E se você observar aqui no mapa, essa parte azul é o império dele. Aí você pensa, mas o que é sacro? Sacro é de sagrado. Sacro Império Romano. Por que romano? Aí você tem que lembrar. Não é Igreja Católica Apostólica Romana. O que a igreja pensou? A igreja falou o seguinte, olha, já que o lado ocidental se acabou, já que o lado ocidental se destruiu, nós, igreja, junto com Carlos Magno, nós vamos reconstruir o Império Romano do Ocidente. Só que dessa vez, nós vamos fazer um império que não é pagão, que não cultua, não é politeísta, que não cultua aquele monte de deus igual Roma era. Agora a igreja, junto com Carlos Magno, vão criar um império que é cristão. Por isso que é sacro. Sacro Império Romano. Aí você pensa, é romano porque eles querem reeditar, eles querem refazer. Isso. Mas por que é germânico? É germânico porque o Carlos Magno, ele é descendente do Pepino, que é descendente do Carlos, e que a descendência do Carlos Martel, a ascendência do Carlos Martel, estava vinculada com os merovingios. Ou seja, eles são de origem bárbara, de origem germânica, desses povos aqui. Por isso que surgiu essa nova configuração política. Sacou? Aí você vai pensar o seguinte, mas peraí, professor, tem alguma coisa estranha. Você disse, há alguns minutos, que uma das conclusões que nós tínhamos sobre esse encontro, sobre essa aula, era que a Idade Média era marcada pela descentralização. E de fato é isso mesmo, menino da UNB. Mas veja, a descentralização é a grande marca, é a grande característica da Alta Idade Média. Porém, existe um breve momento, existe um momento de uma experiência, palavras da UNB, se liga nisso, uma experiência centralizadora. Quando que é isso? Quando Carlos Magno se torna imperador do Sacro Império Romano Germânico, uma tentativa de centralização. Então aqui, ó, em descentralização, marquemos isso. Existe uma exceção. E qual é a exceção? Um momento em que existe o Império dos Francos, que também às vezes é conhecido como Império Carolíngio. Aí você pensa, mas professor, quanto tempo durou esse Império Carolíngio? Gente, o Império Carolíngio, ele durou por volta de 751 até 814, que foi a vida do Carlos Magno. Mas se a gente quiser ser bem preciso, não é nem 814, seria melhor, seria 843. Por quê? É o momento que o Império será desfeito, coisa que a gente vai ver no próximo encontro. Mas, depois do Carlos Magno, aí você pensa, nossa, então foi um momento glorioso? Foi, mas eu quero insistir muito nisso. Nós estamos num momento marcado predominantemente pela descentralização. Vou até marcar. Quando que acaba a Alta Idade Média? Ela acaba aqui, ó, por volta do ano 1000. Então, ó, entre 476 e 1000, e o ano 1000, o início do século XI, gente, a descentralização é a grande marca. Porém, ao longo dessa descentralização, houve um período de uma experiência centralizadora. Com o quê? O Sacro Império Romano Germânico, que durou de 751 até 843. Estou marcando aqui. Tem que saber a data para a prova da UNB? Não. Tem que saber a data para a prova da UFO? Não. Para o UEG? Não. Mas e para Rio Verde? Ah, para Rio Verde tem que saber, porque esse pessoal gosta. Agora, fique atento às suas bancas. Aí você veja, perceba, Clovis, Carlos Martel, Pepino, Carlos Magno. Carlos Magno, como eu disse para você, foi coroado pela igreja como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Quando Carlos Magno morre, ele será sucedido pelo seu filho, Luís o Piedoso. Vou escrever aqui embaixo. Luís o Piedoso. Luís o Piedoso governou bem, só que o problema foi quando Luís morreu. Quando Luís morreu, os 3 filhos do Luís começaram a se debater
começaram a lutar entre si, se digladiar, disputar loucamente. Sabe, vara de família, quando tem uma herança a ser disputada? Era uma coisa mais feia do que isso. Por quê? Quando Luís morreu, os 3 filhos dele começaram a brigar pelo império. Eles queriam ter o império para si, cada um queria ter o império para si. No meio dessa briga, foi necessário fazer um acordo, foi necessário fazer um tratado. O nome desse tratado é o Tratado de Verdun. Nome chique, né? Nome francês. Então vamos colocar Tratado de Verdun. E como é um nome importante, marca texto nele. Tratado de Verdun. Aí você pensa, professor, mas esse Tratado de Verdun, de quando que ele é? 843. E o que que ele faz? Ele divide, ele fragmenta o Sacro Império Romano Germânico, o Império dos Francos, o Império Carolíngio, em 3. Cada parte dessa para o seu filho, para cada um dos filhos do Luís. Portanto, netos do Carlos Magno. Tinha lá Lotário, olha o nome do cara. Um é Pepino, o outro é o Lotário. Depois do Lotário havia Luís, o Germânico, que era o nome dele, Germânico. E depois havia o outro cara, chamado de Carlos, o Calvo. Eram os nomes dos 3 filhos. Carlos o Calvo, Luís o Germânico e também o Lotário. Você entendeu o procedimento? Aí você pensa, o que eu quero que você guarde? Eu quero que você guarde o seguinte. Nós tivemos a formação no lado ocidental de uma realidade nova, marcada, de modo geral, pela descentralização. Porém, ao longo dessa descentralização, houve uma experiência centralizadora. Que experiência é essa? O Império Carolíngio. Nomes importantes do Império Carolíngio: Pepino Breve, Carlos Magno. Dos 4 dos nomes que eu citei, o mais importante é esse que está em verde, Carlos Magno. Clovis, Carlos Martel, Pepino, Carlos Magno, Luís o Piedoso e o Tratado de Verdun, que divide o império entre os 3 filhos do Luís o Piedoso. Você entendeu? Essa é a característica principal da Alta Idade Média. A conformação, a parte mais complicada. E por que é complicada? Porque tem coisas simultâneas acontecendo. No próximo encontro, eu vou trazer para você como que é o prosseguimento da Alta Idade Média depois que o Império Carolíngio se desfaz. Só que, antes disso, queria marcar com você uma coisinha. Lembra dos post-its? Pois é, vamos usar um agora. Durante o governo, e repara, isso é a cara da UEG. Durante o governo do Carlos Magno, e olha, não é só a UEG que gosta não, a UFO gosta de cobrar isso sempre com uma imagem lá. Então, ó, Carlos Magno, Império Carolíngio, destaque para a UFO, destaque para a UEG. Há um detalhe que é preciso guardar. E o nome desse detalhe, vou colar bem aqui, ó. O nome desse detalhe é o Renascimento, olha só, Renascimento Carolíngio. Aí você pensa, mas professor, o que é isso? Durante o governo do Carlos Magno, houve um momento... Aí eu vou fazer uma pausa, antes de eu continuar. Quando a gente pensa em Idade Média, sempre é aquela realidade da Idade das Trevas, do atraso, das pessoas presas, da igreja mandando em tudo, que as pessoas não pensam, que ninguém tá, que as pessoas estão todas reclusas, presas, em quarentena, tipo a gente, né? Mas olha, esse momento, dentro da exceção que é o Império Carolíngio, há um renascimento. Naquele período de trevas, há um renascimento em que acontece o desenvolvimento das artes, o desenvolvimento da educação. É nesse momento que surgem os famosos monges copistas. O que é um monge copista? É o cara que faz cópia. Monge é o cara que mora no monastério, no mosteiro, é um padre. O que ele faz da vida? Só 3 coisas. Ele come, ele reza e ele estuda. É a vida do cara. E o que ele faz durante as horas de estudo? Ele pega os livros lá da Antiguidade Clássica, da biblioteca, e ele copia, letrinha por letrinha, palavra por palavra. Monge copista. O que tem no Renascimento Carolíngio? O desenvolvimento de artes, de educação, o desenvolvimento dos monges copistas e, sobretudo, de formas administrativas. Quais são as formas administrativas interessantes para nós? A forma administrativa interessante para você, sobretudo você que vai fazer o UFO, a forma administrativa mais interessante, farei aqui com uma cor diferenciada, farei de vermelho. São os famosos
Missi Dominici. Aí você pensa, nossa, mas que diabo é isso? Missi Dominici são os missionários do Senhor, aqueles que cumprem a missão do Senhor. Mas esse Senhor não tem nada a ver com a igreja, tá? Eu estou falando do Senhor do Império. Esses caras eram fiscais de todo o Império Carolíngio, que iam lá de região em região para ver se a organização e a administração estavam acontecendo de maneira correta. Essas eram as pessoas que faziam isso, tudo bem? E para finalizar, você já deve ter ouvido falar na nobreza, né? O que é um nobre? Nobre é uma pessoa que nasceu em condição de nobreza. É uma condição de nascimento. Isso é um nobre. Aí você pergunta, tá, mas de onde que esse pessoal veio? Vieram justamente daqui, ó. Renascimento carolíngio, sabe por quê? Observa aqui a parte em azul. Toda essa parte em azul é o Império do Carlos Magno, né? Toda essa parte em azul mostra para você só uma coisinha. Como administrar esse negócio gigantesco? É aí que o Carlos Magno vai ter a brilhante ideia de sair dividindo e fatiando esse território imenso em unidades menores. Ele dividiu esse território gigantesco em marcações territoriais. Cada marcação era dominada, era dada, ela era entregue a um sujeito que ganhava o nome de marquês. Como ele dominava uma marca, ele virava marquês. Ah, mas ele foi lá e dividiu um pedaço de terra e chamou de condado. O sujeito que controla o condado é o conde. Aí ele chamou de principado, é o príncipe. Aí ele chamou de bispado, é o bispo. Tá percebendo? Todos esses nomes de nobreza, tipo marquês, conde, duque, arquiduque, esses nomes assim, todos eles foram criados na época do Império Carolíngio. Esses nobres eram fiscalizados pelos Missi Dominici, para ver se eles estavam governando em nome do rei. Agora observe, no nome do imperador, para finalizar, e finalizar de verdade agora, o que eu quero que você entenda? Quando acontece o Tratado de Verdun, quando o Império Carolíngio é fatiado, dividido entre os 3 filhos do Carlos Magno, adivinha, quando o poder centralizado desaparece, são esses caras que começam a governar. É a época do feudalismo, que é o assunto do nosso próximo encontro, tá bom? Então, faz lá o exercício. Se você tiver qualquer tipo de questão, manda para mim que eu resolvo, beleza? Então, tchau para você. Continue aí no álcool em gel e só sai se for necessário.